effort as he was able to get, try to tip Duncan. Vamos entender o que houve ali por meio da anatomia. Existem diversos protótipos dessas lesões, como aquela luxação provável do atleta. Os principais locais onde há luxação aqui estão nessas regiões aqui, demarcadas em cores, na metacarpofalangiana, na interfalangiana proximal e a interfalangiana distal. Além disso, também pode ocorrer lesão na região do polegar, como está circulado em azul aqui, na região metacarpofalangiana do polegar, na articulação entre o carpo e o primeiro metacarpo. Aqui a gente está vendo protótipos de luxações em falanges, aqui na metacarpofalangiana. Essas duas articulações, anatomicamente, elas são muito semelhantes. Elas possuem essa movimentação principal de flexo-extensão, movimentação típica de dobradiça. Porém, a metacarpofalangiana, além disso, ela também faz movimento de circundação. Mas os ligamentos que estabilizam são basicamente os mesmos. E as estruturas-chave para fazer essa estabilização são o ligamento colateral, a gente tem o principal e o acessório, e a placa volar embaixo, essa estrutura aqui, chave para a gente entender toda a aula, como a gente vai ver. E além disso, a cápsula articular. Essas estruturas, elas podem ser lesionadas e são muito mais comumente lesionadas, inclusive, que estabilizam essas articulações. Ao invés de ter uma luxação, é mais comum ter simplesmente lesões nesses ligamentos, ou mesmo na cápsula articular. Por exemplo, um trauma no dedo, que é típico disso, pode lesionar esses ligamentos, e tipicamente o atleta ele vai queixar de um inchaço na articulação, um edema, uma dificuldade de movimentação e uma dor vaga, na maioria das vezes, que ele nem vai saber aonde que é, mas provavelmente ou nesses ligamentos colaterais, se houve um trauma com desvio ulnar ou radial, ou uma lesão na placa volar inferiormente, se for um mecanismo de hiperextensão. Mas acontece um edema, a cápsula fica edemaciada e fica difícil saber, só o atleta ele vai sentir dificuldade de movimentação. Nesses casos, pode ser necessário uma imobilização, que é tipicamente feita por buddy taping, aqui, prendendo o dedo adjacente, e pode variar de 3 ou a 6 semanas, conforme o ortobullets, se a gente tem uma lesão simples ou uma lesão completa desses ligamentos. Então, eles que podem ser testados, por exemplo, por hiperextensão, para avaliar a placa volar, ou desvio radial e ulnar, e eventualmente um exame de ressonância magnética, se não está claro a etiologia. E, eventualmente, só um caso desses ligamentos aqui pode ser necessário ser reparo cirúrgico, que é no caso da parte radial do index finger, em função da estabilidade necessária para fazer o movimento de pinch. Então, a parte radial, se ele tiver essa estrutura lesionada, pode ficar instável para fazer apreensão. E avançando no espectro, além das luxações, geralmente esses ligamentos se lesionam de maneira branda, podendo até ter uma subluxação no momento do trauma, e ele retoma a congruência. Agora, a luxação eventualmente vai ficar naquela deformidade visível, e além disso pode haver uma fratura em concomitância, como a gente vê em alguns casos aqui. Fratura pode ser por um trauma, um mecanismo de trauma axial cisalhando aqui, e também fratura por avulsão. A gente viu isso lá em fraturas de falange no módulo de ossos. Aqui tem outro exemplo, a gente consegue ver os diversos espectros aqui de luxação, subluxação, com fratura associada aqui por avulsão e traço cisalhante. Isso aqui está abordado, conteúdo com fratura lá no módulo de ossos. Vamos começar, entre essas duas que eu falei, da metacarpofalangiana e das interfalangianas, vamos começar do mais proximal, que é a metacarpofalangiana, que é essa região aqui que a gente está vendo na imagem. Isso aqui lesiona típico por hiperextensão, dessa maneira aqui, porque anatomicamente, se a gente vê, é muito difícil fazer uma hiperflexão, felizmente, porque essas lesões, como a gente vai ver, são mais graves, mas tem as falanges embaixo que protegem de fazer um movimento que luxar a hiperextensão é muito mais fácil. Então,
é típico a hiperextensão causar essas lesões de luxação na metacarpo falangiana, que elas tendem a ser mais comuns no dedo índex e depois no polegar. Elas podem ser simples ou complexas, como a gente vai ver para as interfalangianas também. Simples é quando a gente tem uma redução fácil, a gente não tem interposição dessa estrutura-chave aqui embaixo, que é a placa volar. Então a gente consegue fazer uma manobra de redução, colocar de volta a articulação e ela não fica irredutível. O contrário que é a definição de uma luxação complexa, que é tipicamente impossível de reduzir de maneira fechada por causa dessa placa volar que ela pode ficar presa aqui embaixo. Então é ela que é a principal estrutura que evita a hiperextensão e ela pode ficar enclausurada aqui, presa, evitando a redução. Inclusive é uma questão aqui que eu trago para vocês das 100 principais questões da SBOT, é justamente isso aqui, ó, a falange, a metacarpo falangiana, impossível de ter uma redução por causa de qual estrutura? A placa volar. E eles citam do indicador, inclusive porque o index finger é o mais comumente envolvido nesse tipo de luxações, como a gente está vendo aqui na imagem, e a dorsal é a mais comum por causa, como eu expliquei para vocês, então, o mecanismo de hiperextensão, que é difícil de fazer hiperflexão ali, felizmente, porque essas volares, elas geralmente elas estão associadas a desfechos mais cirúrgicos, mas elas são raras, como vocês vão ver aqui, inclusive, eu nem trago aqui uma imagem para vocês da inspeção, porque elas são muito raras. Já a dorsal simples é muito comum, como a gente pode ver aqui, e ela, no caso, a placa volar inferior não estando interposta, que é o contrário que está acontecendo aqui. A placa volar interpondo, essa é um tipo complexo daí. Então é isso que está dizendo aqui, ó. Além disso, na inspeção a gente pode ter uma flexão da interfalangiana proximal, como a gente está vendo aqui em cima. Essa flexão ela acontece porque a gente está hiperestendendo a metacarpo falangiana e aí os tendões flexores embaixo vão fazer o papel deles flexionando então essa interfalangiana proximal aqui. E se ela for complexa e irredutível, ela pode ter uma aparência de baioneta na inspeção, que é essa arma utilizada em tempos prévios da história, que ela tem essa configuração aqui. E se a gente olhar, é justamente isso aqui que acontece nesse tipo de luxação complexa, e além disso, pode ter uma ruga, uma proeminência nessa região aqui, que exatamente nessa região aqui, logo distal à prega, bem onde está a saliente, é onde estão as cabeças dos metacarpos. Então, uma luxação desse tipo aqui, dorsal, vai deixar proeminente a cabeça do metacarpo, causando essa alteração na inspeção aqui. Lembrando que além disso tem as volares que podem causar, daí, ao invés desse abaulamento, uma depressão naquela região, bem como alterar o mecanismo extensor, uma vez que a gente vai ter uma incongruência aqui, impossibilitando de fazer a extensão completa, um extensor leg. Como é que se trata isso? A técnica de redução típica, e é muito importante ser mencionado aqui, é não fazer a tração longitudinal, porque isso pode acabar enclausurando a placa volar, e é uma tendência de achar que se fazendo uma tração vai ser reduzido, mas ao contrário disso, se corrige então essa deformidade por meio desses passos aqui, ó. A gente vai fazer uma flexão do punho para tirar aquela tensão dos flexores que estão fazendo essa flexão da interfalangiana proximal. Então a gente vai utilizar até o efeito tenodese, quando a gente flexiona o punho, relaxa essa região aqui, então se faz uma pressão dorsal na região da falange proximal aqui, dessa maneira, com o punho flexionado, sem fazer uma tração longitudinal, porque isso pode causar uma luxação complexa, pode se tornar irredutível e aí ter que lançar a mão de um procedimento cirúrgico por via aberta, como um exemplo demonstrado aqui por meio dessa situação que se torna impossível de reduzir. Além disso, é citado após a redução, movimento precoce e eventualmente
pode ser imobilizado com splinting dorsal, uma vez que a luxação típica é em hiperextensão. Já se for do tipo volar, que é muito mais rara, e geralmente ela é um tipo complexo, mas pode ser tentado uma redução fechada, daí fazendo o movimento oposto do que foi mencionado para o outro caso em hiperextensão. E nesse caso aqui a gente vê que é utilizado uma maneira mais agressiva de imobilização para o tratamento fechado, porque ela tende a ser mais instável e geralmente acaba sendo tratamento cirúrgico, mas felizmente esses casos são raros. Agora vamos falar do que é mais comum, que são essas luxações das interfalangianas, que a gente tem a proximal, que é aqui, o típico é isso aqui, interfalangiana proximal desvio dorsal, mas esse desvio pode ser eventualmente lateral, como a gente está vendo aqui, e também pode ocorrer na interfalangiana distal também, bem como pode ser volar o desvio. Mas esses casos da interfalangiana distal, geralmente eles estão associados com fraturas, lesões do leito unguial, essas avulsões aqui, e essas lesões já foram comentadas lá na aula de fraturas da falange distal, onde a gente comenta esses traços aqui. Mais comum é isso aqui, que é o protótipo clássico das luxações dos dedos da interfalangiana proximal, luxação dorsal, como a gente vê aqui. Aqui dorsal também desvio lateral, como demonstrado aqui no raio, pode estar associado aí com uma lesão do ligamento colateral de um lado, junto. Aí vamos ver um outro caso aqui, presta atenção no goleiro aqui, né? O goleiro Júlio César vai tirar a luva, vamos dar uma olhada na deformidade. Deformidade típica também. Observa a interfalangiana proximal com esse desvio dorsal. E provavelmente foi o caso do atleta da NBA que a gente botou no início da aula também, somente observando ali. A gente vê que tem uma falange ali, falange proximal, logo depois aqui da metacarpo falangiana, e esse caso com desvio lateral também. Isso aí acontece tipicamente por um trauma em uma batida no dedo, que pode dar uma combinação de hiperextensão com algum desvio lateral junto com lesão desses ligamentos colaterais aqui, como a gente vai ver. Mas o principal estabilizador aqui é essa placa volar já mencionada antes. Isso aqui é a questão chave nessas lesões e geralmente ela está lesionada e aí vai lesionar junto algum grau de ligamento colateral. Na parte já do exame físico, uma lesão crônica, por exemplo, se avalia se há hiperextensão, o grau de hiperextensão, para ver o grau de lesão e a estabilidade após essa lesão da placa volar. Além disso, são feitos 2 testes de estresse. É feito o teste de estresse lateral, valgo e varo do dedo, de maneira que a gente estresse o ligamento colateral, que possui 2 porções. Uma porção, que é o proper collateral ligament, que é o principal deles, ele fica tenso, inclusive em flexão, que é quando essa articulação aqui ela tende a ficar mais estável. Se testa inflexão com grau, varo e valgo, para a gente testar esse ligamento próprio aqui. Já quando o dedo está em extensão, se testa também, então 0 e 30 graus. 30 graus a gente testa o próprio, e em 0 graus a gente vai avaliar o ligamento colateral acessório, daí junto com outras estruturas também que fazem essa estabilidade, como o osso, e a própria placa volar também auxilia nessa estabilidade em 0 graus, então extensão com varo e valgo. Como eu mencionei, essa placa volar ela é tipicamente lesionada para causar essa alteração aqui de desvio dorsal, porque ela fica justamente aqui embaixo, e quando a gente tem essa lesão, ela pode inclusive ser gerado uma deformidade em pescoço de cisne, porque quando essa placa é lesionada, ela permite que essa interfalangiana proximal ela tenha um desvio em hiperextensão, e essa hiperextensão vai tensionar o tendão flexor, que lá na frente vai
causar essa flexão da interfalangiana distal. Então, tem que ficar atento que isso aqui pode se desenvolver por uma lesão não tratada da placa volar. Além disso, outra deformidade que pode acontecer é essa embotoeira, nesse caso, felizmente, mais rara, por uma luxação volar, causando uma lesão da banda central, que em última instância vai evitar que seja feita a extensão da interfalangiana proximal. Aí as bandas laterais dos outros tendões extensores vão acabar ajudando a fazer a flexão da interfalangiana proximal, junto com os outros tendões flexores, obviamente. Então, ficar atento a isso em caso de luxação volar, porque a falha em reconhecer isso e tratar vai levar essa deformidade do dedo. Lembrando que essa lesão, especificamente da parte de fratura, foi abordada lá na aula de fraturas da falange, na base da falange média, está lá esse conteúdo melhor explicado. Mas é importante fazer o teste de Elson para a gente testar a integridade desse tendão central aqui, extensor. Como é que a gente faz isso? Se repousa, então flexiona a interfalangiana proximal e pede, por meio dessa pressão na falange média, pedir que o paciente faça a extensão. O que acontece aqui? Se tem a lesão do tendão extensor rompido, essas bandas laterais, que vai ter uma em cada lado que vão se unir aqui, a força que ia se dividir na banda central vai ser toda aplicada aqui nessas laterais, e aí vai fazer uma hiperextensão na interfalangiana distal. Então, se teve uma luxação volar, faz o teste de Elson, isso positivo, indica lesão do tendão extensor central, central slip. E aí, vamos dizer que está na quadra e acontece uma situação dessa com o atleta, e é visto que, como os narradores aqui estão falando, que houve uma luxação. Observe que o Stafford do Lakers reduz e ele volta pro jogo. Não é teoricamente obviamente correto, mas dependendo do jogo, isso aí acontece realmente no meio esportivo. Descartado outra lesão, por exemplo, uma fratura associada. A luxação é uma urgência ortopédica, é sempre bom reduzir o quanto antes, e preferencialmente uma redução fechada. Inclusive, como o próprio Netter aqui traz, ela geralmente é reduzida de maneira fechada, e muitas vezes o próprio atleta, numa consulta, ele vai chegar depois, ele mesmo acabou reduzindo. Isso que está dizendo o ortobulus, geralmente o próprio paciente, quando ela é uma luxação simples com desvio dorsal. Eventualmente ela pode ser um desvio volar e também lateral, mas a técnica em geral daí obviamente varia conforme o tipo está descrito aqui. Para cada tipo, vamos focar no tipo da dorsal simples, que é a mais comum. Lembrando, então, sempre de não fazer aquela tração longitudinal, que aquele mesmo problema da interposição da placa volar aqui pode acontecer também nesse tipo de luxação, tornar essa luxação simples em uma luxação complexa, e aí, nesse caso, indicação cirúrgica, diversos tipos de técnica, diferentes lesões, não vamos entrar aqui nesse assunto, mas então vamos ver uns videozinhos aqui bem simples, de maneira que a gente veja alguns casos na prática. Basicamente, luxação dorsal, vejo que ele não é feita uma tração longitudinal, é feito uma flexão, posicionado o fragmento sem puxar. Um outro caso aqui, aqui ele explica com uma teoria mais aprofundada, bota o exame de imagem e ele explica aqui a força feita, a força volar aplicada aqui para cima, num dedo e na outra, fazendo a redução sem fazer tração longitudinal, e sim fazendo uma força de flexão, reduzindo, para a gente evitar que aqui, isso aqui é importante, né? Sempre um raio-x pré e pós a uma redução. E aí o buddy sprint, que é o que é preconizado aqui nesses casos de luxação simples, que é setado aí 3 a 6 semanas, variando com cada caso e conforme a instabilidade,
pode ser utilizado esse Extension Block Splinting aqui por diferentes tempos, especialmente um tempo maior se for volar e eventualmente conseguir fazer a redução. E lembrando que sempre é muito melhor fazer isso aí no atendimento, que se faça um bloqueio nervoso, né? Aquele bloqueio nervoso que eu comento lá na aula de fratura das falanges, porque a gente sabe que os nervos digitais, eles vêm volares, são mais volares e laterais. É possível fazer uma injeção, um em cada lado, mas é possível com uma técnica preconizada pela O, inclusive que eu explico lá na aula de fraturas das falanges, com apenas uma aplicação subcutânea nessa região, aqui entre essas duas pregas, na região média, subcutânea, sem atingir os flexores, a gente já consegue englobar com apenas alguns ml os dois nervos laterais digitais principais, que são volares, para então fazer um procedimento sem dor, com analgesia para o paciente. E agora na próxima aula a gente vai dar uma olhada nessas luxações e lesões ligamentares, especificamente do polegar. Elas são muito relevantes também em esportes. Inclusive, o principal tipo de lesão dessas luxações interfalangianas que eu falei nessa aula é esporte, lesão. Isso aqui são lesões típicas do esporte. Espero vocês aí na próxima aula para a gente ver essas lesões do polegar.